Olá pessoal, Evangelista Wellington Ramos, convidando você a raciocinar comigo, diante de alguns ensinos que, se a gente for analisar o que Jesus ensinou, não tem lógica nenhuma, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá, eu quero levar um ensino que é muito pregado aí, não é? Sobre a questão da morte da alma, onde ensinam que a alma morre, que é o ser pessoal que habita no corpo, né? Onde a pessoa, depois que morre, fica extinto, fica inerte, sem lembrança nenhuma, não tem mais consciência, evapora, como uma luz que se apaga e pronto. Não tem mais nenhum brilho, não tem mais nenhuma ação dela. Tudo bem. Eis a questão. Os homens criam essa doutrina de que a alma morre. O ser humano deixa de existir entre o período da morte e da ressurreição. Ensinam que o ser humano está inerte, no sono da alma. A alma está dormindo, está extinta, evaporou, não tem mais nenhuma existência desse ser humano que saiu da terra. Eles dizem que sumiu. Porém, o homem, ele é um ser consciente. Deus criou o homem um ser pensante, um ser consciente. Os animais não. Os animais não são um ser consciente. Os animais não têm conhecimento de existência. Os animais, eles são criaturas que têm vida, mas após a morte deles não existe mais nada. Porque eles não têm consciência de existência e eles não são ser racional. Deu para entender? Mas o ser humano não. É um ser consciente, inteligente, que tem conhecimento de existência. É um ser pensante que Deus criou, dando a ele escolha, evolução, desejo de escolher, de decidir e tomar caminhos. O ser humano, ele é esse ser. Bem, aí esses que dizem que a alma morre, eles ensinam que depois que a pessoa morre, ela extinguiu. Não existe mais nada, nem nenhuma existência da pessoa em canto algum. Está no sono, está inexistente. Espera aí, a pergunta é, será que Deus ele vai apagar a existência do ser humano por um tempo? E depois o ser humano vai voltar a existir de novo? Será que Deus vai apagar a memória do ser humano? Como se apaga uma luz? E depois de acender a luz de novo? O homem, ele é um ser eterno. O homem, ele teve princípio, mas não tem fim. O ser humano foi criado para a eternidade. Porque assim quis Deus. O homem, em nenhum momento da sua existência, a partir do momento que ele vem ao mundo trazido por Deus, ele deixará de existir. Ele ficará sem lembrança, sem consciência. Porque o homem vai ser julgado pelas suas obras. A consciência dele é que vai ser o tribunal para julgá-lo. Diante de Deus, pelas obras dele, pelas atitudes dele, pelas escolhas dele. O homem, em momento algum, deixará de existir, ficará inerte, ficará inexistente. O que deixa de existir por um tempo é o corpo, onde habita a alma, que é o ser real, que não é o corpo, o ser humano. O ser real não é o corpo. Nós não somos o corpo. Nós somos seres espirituais que habitamos nesse corpo, alma, psique, consciente, ser inteligente, noção de existência, nós temos. Somente o ser humano, ele tem a noção de existência. Ele se reporta ao passado, tem consciência de existência do presente e pode projetar o futuro. Ele projeta o futuro. Só quem tem esse dom, essa capacidade, é o ser humano. Por isso que um grande filósofo disse assim, penso, logo existe, Descartes. Então, Jesus, ele não nos ensinou em canto algum que vamos deixar de existir, ficar inexistente, ser aniquilado, deixar de existir por algum tempo. O que morre é o corpo.
Quando Salomão fala que na morte, no túmulo, não tem mais ciência, não tem mais conhecimento, quando lá em Eclesiastes, capítulo 6, vai falando sobre aqueles que morrem, não tem mais parte neste mundo, nada que faça aqui serve, não tem mais ciência, não tem mais lembrança, isso não está falando do ser real, isso está falando do ser humano que vive neste mundo. Quando ele morre, ele parte para a eternidade, a alma dele, e o corpo desce à sepultura. Salomão não está se referindo à eternidade, está referindo à existência humana, está falando da vida aqui na terra, e não do ser real, deixando de existir. O contexto não está aí dentro dessa doutrina, desse ensinamento, dessa interpretação que muitos têm, para querer dizer que a alma morre, e pegam esses textos. Até porque diz a Bíblia que depois da morte não segue a extinção, segue ao juízo. E o homem vai consciente, o homem nunca vai perder a consciência dele, o homem nunca vai deixar de existir, Deus nunca vai apagar o homem, extinguindo ele da existência. O que acontece com a morte é a separação deste mundo físico para a eternidade. A alma dos que saem desse corpo com a morte não ficam vagando, nem tampouco fica no espaço para reencarnar. A alma dos que saem do corpo parte para a eternidade. Aqueles que morreram em Cristo estão num lugar de descanso consciente, lúcido e sóbrio de tudo que viveu aqui. Aqueles que partiram sem Jesus, suas almas estão na eternidade sem Deus, num lugar onde já estão recebendo a punição, em tormento e aflição, consciente porque estão lá. Essa história de que a alma morre, que o cara fica inexistente, que o cara fica num sono, isso é história de quem quer ser mais sábio do que as Escrituras. Teólogos, estudiosos que querem que a sabedoria deles sobreponha naquilo que as Escrituras revelam. O próprio Jesus Cristo, ele nunca ensinou isso. Ele mandou a gente temer a Deus, que é aquele que lança no inferno. O que é inferno? O inferno não é a sepultura. O inferno não é um lugar onde a pessoa está sem consciência. O inferno é um local onde todos estão que não creram em Jesus, consciente, lúcido, sóbrio, existindo, só que não mais aqui, mas neste lugar, os que morrem sem Cristo. É um local de punição, é um local onde fica retidos os espíritos daqueles que não creram em Jesus para receber a punição eterna no dia da ressurreição do corpo. O dia em que vai ressuscitar não é a alma, é o corpo. E o nosso espírito vai voltar, porque o que é ressurreição? Tornar de pé, erguer-se. O corpo que foi à terra, ele vai voltar. Isso pelo poder de Deus. Não importa se já está podre, não importa se foi cortado, não importa se foi queimado, não importa se foi triturado. Todo o corpo dos seres humanos que estão na sepultura voltarão. Aqueles que morreram em Cristo, seus corpos vão voltar ressuscitados, gloriosos. Aqueles que morreram sem Cristo, seus corpos vão voltar no mesmo estado de vergonha, de corrupção. Isso é o que a Bíblia ensina. Uns ressuscitarão em corpo de glória. Então é muito importante a gente conhecer a verdade, a gente conhecer a palavra, a gente ter o entendimento das coisas, para não ser levado. E muitas vezes a gente se deixa levar porque não, o cara é professor, é teólogo, é doutor, conhece grego, conhece hebraico, conhece não sei o quê, mas não conhece a verdade que liberta, porque ainda não foi liberto. A mente dele ainda está presa na sabedoria humana, dentro da mentira do homem, e não na verdade de Deus. A alma não morre. O ser humano, ele foi criado, teve princípio, mas não tem fim. O homem é um ser que tem consciência de existência. Ele se reporta ao passado e projeta ao futuro. O homem é um ser consciente, pensante. Ele nunca vai ser desligado. A memória dele nunca vai ser apagada. Nunca ele vai deixar de ter a consciência da noção de tudo que viveu, do que está vivendo e do que há de vir. O homem sempre vai ter essa consciência. Porque Deus criou um ser racional, pensante, com consciência. E Deus jamais, esse negócio de a alma morre,
até o tempo da ressurreição do corpo, o cara está lá desligado, no sono, deixando de existir. Ele está sempre consciente, lúcido, sóbrio e existindo. Mesmo com a morte, ele parte para a eternidade consciente, lúcido, sóbrio e existindo. E tendo a sua consciência em pesar. Muitos que partiram sem Jesus, o maior sofrimento daqueles que partiram sem Jesus na eternidade é essa consciência de que eles foram tão advertidos, foram tão convidados a se converter, a crer na verdade, mas eles permaneceram crendo na mentira. E um dos maiores sofrimentos dos que estão no inferno é esse, de que passaram a sua vida resistindo à verdade pela qual poderiam ser salvos e viveram uma mentira que levou eles ao inferno. E os que estão no céu estão em glória, se alegrando na paz, no gozo de ter aceitado a palavra. Estão regozijados porque receberam o livramento e creram em Jesus. Tudo consciente. Deu para você entender? Os que partem deste mundo, partem para uma eternidade ou com Deus ou sem Deus. Destino selado e definido. E o local onde estão é intransponível. Quem está no descanso eterno no céu, é céu mesmo, irmão. Esse negócio de algum teólogo diz que não tem céu, é porque a mente dele está presa na mentira de Satanás, que quer fazer com que as pessoas não acreditem na verdade de Deus, que tem um céu, lugar de vida eterna preparado para todo aquele que crê em Jesus. Quem diz a você que o céu é mentira, não existe, está falando pela influência de Satanás, que quer levar o homem a desacreditar na palavra de Deus. Creia em Deus. E Deus nos mostra que tem um lugar lá no céu, preparado, como morada eterna, para a vida em abundância. Que todos aqueles que crê em Cristo vão ser herdeiros desse lugar, vão receber essa promessa. É preciso crer em Cristo. É preciso acreditar na verdade de Cristo. E não ficar preso nessa mentira. A alma morre, não existe mais nada, não existe céu, não existe inferno. A vida vai ser aqui na terra, o paraíso. Não! A terra é temporal. Passarão os céus e a terra. Bem-aventurados que ouvem e creem na palavra de Deus, porque esses permanecerão para sempre. Não é a terra que permanece para sempre. São aqueles que creem em Jesus, permanecerão para sempre na vida com Deus em abundância lá no céu. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos ressuscitarão do pó da terra. Essa ressurreição não é da alma, é do corpo. Uns para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. Porém, a ressurreição vai se dar em duas etapas. A primeira ressurreição é a dos salvos. Só vai ressuscitar o corpo dos que creram em Jesus. Seus espíritos estão lá em descanso. Apocalipse 14, 13, bem-aventurado os que morrem no Senhor, porque esses descansarão. Eles não ficam inconscientes. Ninguém descansa inconsciente. Descanso é consciente para ter o gozo da paz, da calma, do descanso. Ninguém descansa na inconsciência, deixando de existir. Porque a Bíblia não diz que depois da morte deixa de existir. Depois da morte segue ao juízo. Aqueles que morrem sem Cristo. E os que morrem em Cristo, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, suas almas partem para o descanso eterno. São bem-aventurados por isso. E no dia da ressurreição do corpo, em duas etapas, a primeira dos salvos, a segunda dos ímpios, e diz a palavra de Deus, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é para os salvos. A segunda ressurreição é dos ímpios, que vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno, sofrendo a condenação de Deus, que é a eternidade sem Deus. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Creia em Jesus, porque Ele é quem garante a salvação da tua alma, o descanso depois da morte, para que você não parta para o lugar de tormento e sofrimento eterno, aonde sofrimento no sentido de que punição vão receber. Vão receber a ira de Deus, a punição, a sentença eterna, a condenação eterna do juízo divino que está por vir e que já chegou na vida daqueles que morrem sem Jesus, já seguem para esse juízo. Por isso que é importante, creia na verdade, se converta a Cristo e busque-o enquanto você pode achar. Porque a verdade liberta. Então, essa ideia desses teólogos, desses homens sábios que estão aí na mídia, seja quem for ele, o maior conhecimento que tenha de que a alma morre, ele não conhece nada. Porque Deus criou um ser existente, consciente,
de passado, presente e futuro, e esse ser nunca deixará de existir. Nunca ele ficará sem consciência, sem noção, sem existência. A morte não é a pessoa deixar de existir e ficar inconsciente, sem consciência. A morte é a separação, é a tirada deste mundo físico. Que você entenda isso e Deus abençoe neste momento, que essa instrução ilumine a sua mente e livre você desses ensinos doutrinários que deturpam a verdade do Evangelho de Cristo, que são doutrina de demônios, levado por homens enganadores que não têm compromisso com o Evangelho, porque suas mentes estão privadas da verdade, aonde são mensageiros de doutrinas anátemas. Mas aqui você ouve, escuta, é instruído, orientado pela verdade que liberta. O meu compromisso é empregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Amém? Fiquem na paz aí, meus irmãos.